Olá, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aqui. Estamos ao vivo. Boa noite, Natália. Boa noite, Alice. Boa noite a todos vocês. Olá, Daniel, Maria. Tudo bem? Vocês estão bem? Maravilha! Bom, gente, hoje nós temos uma aula, um tema super especial. A gente trouxe aqui os escudos da perda. Nós vamos falar dos sintomas por trás dos relacionamentos complicados. E esse é um tema, na verdade, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais. E eu trouxe uma super convidada especial hoje, a Thaís Silveira. Ela é mentora e professora também dentro da Seven Healings. E ela tem uma história também da vida dela, das questões dela, que ela vai compartilhar também. Ela é especialista em problemas de pele, então ela é a pessoa mais, né, que eu vou trazer aqui para estar falando sobre esse tema hoje. Maravilha! Vamos lá, então? Eu vou chamar a Thaís aqui, tá, gente? No celular, tudo bem? Olha só, sei que vocês estão aí, eu vou pedir para vocês colocarem like, para que esse vídeo gere, né, mais orgânico aí para o pessoal assistir. E, gente, esta é uma aula super especial, então não deixa de compartilhar. Enquanto isso, eu vou chamar aqui a Thaís. Deixa eu ver. Tudo bem, gente? Tem a ver com perdas? Tem a ver com perdas. Exatamente. A gente vai falar dos escudos da perda. Vou chamar aqui... Remover do vídeo ao vivo? Bloquear Thaís? Não, gente. Deixa... Peraí, Thaís. Só um minutinho, gente, para chamá-la aqui. Entrou. Manda um oi para mim, Thaís, só para eu ver se eu consigo te chamar aqui. Mandei lá. Acho que agora foi. Chamando aqui a Thaís. Tudo bem, gente? Ah, já estou vendo vocês duas. Isso aí. A Thaís já vai se apresentar, tá, pessoal? Oi. Olá! Tá dando para mim ver? Tá sim, tô te vendo. Olá, pessoal. Boa noite. Pessoal aqui do Instagram, do YouTube, todo mundo. Boa noite. Boa noite. Deixa eu só colocar aqui meu celular, acho que... Gente, esqueci o tripé hoje. Então, estou fazendo aqui uma forma de colocar para vocês me assistirem aqui. Acho que agora sim. Bom, Thaís, primeiramente, seja muito bem-vinda à nossa live de hoje. E obrigada, né, por aceitar o convite aqui. E você, com certeza, é a pessoa que a gente estaria aqui para estar convidando você, porque é um tema que você é a especialista desse tema, então não tinha pessoa melhor para estar aqui. Eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho para o pessoal, para eles te conhecerem, e vamos lá. Daí a gente já começa o nosso tema. Bom, primeiramente, obrigada, Roberta, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E para quem não me conhece, eu sou a Thaís Silveira, eu sou terapeuta integrativa, especialista Seven Healings. Também tenho formação em medicina germânica e também em biologia pela Unicamp. E eu sou especialista na área de alergias de pele, né, principalmente. Então, eu atendo várias patologias associadas ao escudo da perda, que vai ser o nosso foco aqui na nossa live de hoje. E estou muito feliz de estar aqui com vocês. Maravilha. Conta um pouquinho para o pessoal, quem é que conhece a Thaís, gente? Quem está aqui pela primeira vez, não conhece a Thaís, e quem conhece, né, ela teve algumas participações de algumas lives comigo, e eu vou pedir, Thaís, para você contar um pouquinho a sua história, né, e o fato de você hoje ser aí uma especialista de referência Seven Healings para pele. Você tem toda uma jornada que eu já falei para você que é linda, e compartilha com eles para a gente entender um pouquinho. Inclusive é o tema da nossa live de hoje, né, sobre a questão dos sintomas. Sim. Ah lá, a Andréia não conhecia, vamos lá. Então, eu comecei a jornada, né, a minha jornada aqui na medicina integrativa, na Seven Healings, como paciente da Roberta. Então, eu fui paciente dela e eu encontrei a Seven Healings, né, para tratar um problema de pele que eu tinha, não, né, vários.
Eu passei por vários anos, foram quase 8 anos aí sofrendo com psoríase, com alergia de pele, também tive alergias alimentares, problemas emocionais, já estava praticamente em um estado de depressão, eu estava muito mal mesmo, já num quadro de aproximadamente 8 anos. Então, eu já estava tentando aí tratar com a medicina alopática, né, medicina tradicional, já fazia todo esse tempo, e eu não tinha melhoras, eu não tinha resultados, e aí eu falei, gente, não é possível, eu devo estar fazendo, eu preciso mudar alguma coisa, eu preciso mudar o meu olhar, né, porque na verdade eu não acreditava, apesar dos médicos me falarem que o que eu tinha não tinha cura, eu não acreditava nisso, porque eu via, se tinha uma pessoa, no caso a minha avó foi a minha maior referência, assim, porque ela passou também por um processo de pele muito forte em um período da vida dela, e ela ficou, assim, com o corpo cheio de lesões, né, com toda a mão, assim, horrível, o caso dela também, e ela se curou em determinado momento da vida dela, ela se curou e ela nunca mais teve esses sintomas. Então eu falava, gente, se a minha avó ela conseguiu, né, eu também posso, por que não? Então, ela foi a minha maior inspiração nesse processo. E aí eu falei, gente, alguma coisa eu preciso mudar. E aí foi então que eu mudei o meu olhar, né? Passei a cuidar mais das minhas emoções, fui em busca de tratamentos integrativos. Encontrei a Seven Healings, encontrei a Roberta. E foi quando eu passei pelo tratamento da Seven Healings, né? E com 4 sessões, eu me curei de todos os processos que eu tinha, tanto físicos quanto emocionais. Então, o tratamento de Seven Healings, ele é muito potente, porque ele atua na causa do sintoma. Né? Então, eu me curei de todos esses processos sem tomar nenhum medicamento, sem sofrer, sem ter dor, né? E de uma forma muito precisa e muito rápida. E aí eu fiquei completamente apaixonada pelos resultados, né? Eu já tinha sentido literalmente na minha pele os resultados. E foi uma transformação completa, e aí eu me apaixonei e decidi entrar para a formação. Passei pelo processo de transição de carreira, né? E hoje eu sou terapeuta aí. Eu tenho pacientes em mais de 6 países hoje e eu sou completamente apaixonada pela Seven Healings e tudo começou com esse meu processo pessoal de cura. Essa é a minha história, né? E aí eu escolhi me especializar nessa área porque justamente foi o que eu passei. Então, basicamente é isso. E quais eram os seus sintomas? Como a gente vai falar um pouquinho do escudo da perda, até para eles entenderem as ligações que tem a pele, né, com os conflitos que podem estar relacionados. Eu, por exemplo, também tive 2 meses atrás um problema de pele, que eu fiz a Seven Healings. Gente, sério, em uma sessão, Thaís, eu tava começando, eu falei, gente, eu tô achando que eu tô com psoríase. E em uma sessão sumiu do meu braço, aqui da região externa. Então, se você puder contar um pouquinho, quais eram os sintomas que você tinha em relação a processos alérgicos, o que você sentia? Sim, eu tinha lesões por todo o meu corpo, na verdade, assim, era o corpo lotado de lesões de pele. Cada médico me passava um diagnóstico, né? Então foram vários diagnósticos diferentes que eu tinha. E aí me diagnosticaram psoríase, então eu tinha principalmente na palma das mãos e na sola dos pés, que eram os 2 lugares que eu mais tinha. Mas eu tinha lesões assim espalhadas pelo corpo todo. Teve uma vez que deu no meu rosto inteiro e eu fiquei totalmente desfigurada. Então, assim, eram esses sintomas de pele. E aí a gente sabe que a pele ela é só a ponta, né, do iceberg. Então, tinham todos os processos emocionais ali. Eu também tinha alergias alimentares. Eu não conseguia consumir pão nem leite, que eu passava muito mal. Tinha também queda de cabelos, unhas enfraquecidas, porque o corpo ele está inteirinho relacionado, né? Então, o escudo da perda ele estava ativo em mim e basicamente eram esses sintomas. Eu estava já praticamente num quadro de depressão mesmo, e tinha ansiedade também, enfim, foram vários processos juntos ali. Uhum. E, gente, a Thaís, eu fiz questão de trazer ela aqui hoje para vocês entenderem uma história de superação do mesmo jeito, porque às vezes vocês conhecem a minha. Eu tive crise de depressão, ansiedade, mas foi a minha. E vocês estão vendo que não foi só comigo. A Thaís também estava num processo difícil e ela saiu desse processo e hoje ela é referência na Seven Healings, ela é referência como profissional, ela tem resultados incríveis e a história dela foi o poder dela, do mesmo jeito que a minha história também foi o meu poder, porque eu ajudei e ajudo por muitos anos pessoas que têm crise de ansiedade. Então, você sair de um quadro e você poder ajudar essas pessoas
não tem valor, não tem preço, não tem nada que pague, porque é uma satisfação imensa você poder ajudar uma pessoa que você já passou por aquilo. Então, eu falo que não tem profissional melhor do que aquele que já vivenciou, já superou e realmente hoje, né, transforma vidas, literalmente, fazendo a mesma transformação que ela passou, que eu paguei, né, que eu passei. Então, vamos falar um pouquinho, Thaís, agora trazer a parte do processo associado ao escudo da perda, né? Como esses relacionamentos influenciam o processo da pele e também os processos associados a quais tipos, né, de relacionamentos pode, de fato, afetar tanto os pacientes que você já teve, casos, a gente vai compartilhar um pouquinho essa experiência com vocês aqui. Uhum. Bom, então, o escudo da perda, gente, ele vai proteger o corpo de conflitos percebidos em um contexto de relacionamentos. Então, relacionamentos, disputa de território também, conflitos sexuais. Então, o escudo da perda, ele está muito relacionado à conexão humana, né? Então, conflitos, por exemplo, de perdas, conflitos de separações, conflitos de medo de separações, tá? Mesmo que a separação de fato não se concretize, se você tiver esse medo muito forte, o seu cérebro ele não entende diferença entre real e criado, né, e imaginário. Então ele vai reagir da mesma forma. Então medo de separações, brigas, desarmonia familiar, relações conflituosas. Então quando tem muita briga, tudo isso o corpo ele vai responder. E o escudo da perda, ele está relacionado, né? Ele é um tecido que vai estar associado à unha, por exemplo, à pele, ao cabelo, ao sistema nervoso, né? Então, o nosso corpo inteirinho, ele é formado por 4 tecidos. E esses 4 tecidos, eles vão formar todo o corpo. E esse tecido específico, né, é um tecido que vai formar todas essas estruturas que eu falei. Então, pele, cabelo, sistema nervoso, unhas. Então, quando você sofre, por exemplo, conflitos de perdas, de separações, algum falecimento, às vezes, na família, a sua pele pode responder, o seu cabelo pode responder. Só que aqui é muito importante a gente frisar, né, Roberta, que sempre vai depender da percepção individual. Então, não são todas as pessoas que expostas a essas situações que vão desenvolver o mesmo sintoma, né? Então, às vezes, uma pessoa pode vivenciar, por exemplo, uma perda, uma separação, e desenvolver um sintoma de pele. A outra pessoa pode desenvolver uma crise de ansiedade, TDAH, por exemplo, e outra pessoa que não percebeu isso como um trauma, né, não vai desenvolver nada. Então, é muito importante a gente deixar isso claro. Mas, basicamente, são esses conflitos que são associados a essas, né, o escudo da perda, associados a essas partes, né, pele, unhas, cabelos, sistema nervoso. Então, seria basicamente isso. A Nayara colocou aqui, meu cabelo cai muito. E normalmente as pessoas elas não conseguem associar esses sintomas de queda de cabelo, de lesões na pele, de câncer de pele, incluindo unhas fracas, também a irritabilidade. Agora falando dos sintomas emocionais, a irritabilidade ele é um sintoma muito associado ao escudo da perda, a sensação, às vezes o frio, né? Muito frio, a pessoa que tem muito frio. Que mais? O próprio bruxismo, também bruxismo. Agressividade Exato. contida. Exatamente. Explosões, por exemplo, também, que acabam vindo do nada. Então, quando a pessoa ela está vivenciando, olha só, gente, o que a gente está falando aqui é o fato de as suas emoções e a história de vida que você tem, que o seu paciente tem, ele vai influenciar diretamente no tipo do sintoma que isso vai se manifestar. E normalmente o paciente ele acredita que é algo que ele comeu, que é algo que é o banho, a água do banho, ele começa a buscar soluções fora, ou medicamento. E normalmente o que a gente mais vê de relato, Thaís, pelo menos os pacientes que eu atendi, é que os medicamentos que ele tomam que às vezes com base de corticoides, aquilo é temporário, a pessoa até tem uma melhora e depois volta de novo, e ela fica por anos fazendo aquele processo. E quando a gente identifica a raiz do sintoma,
a gente observa que aquele paciente ele tem uma história de perda ou medo de perda não resolvido, ou uma separação não resolvida. E aqui, quando a gente fala de separação, gente, nós estamos falando de pessoas, de conexões. Às vezes, e até cachorro, gato, né? Quando você perde animalzinho de estima, tudo que está relacionado a sentimentos de perdas está relacionado. E a perda aqui também pode ser de território, envolvendo filho, pessoas do trabalho. Vocês têm problema com seu chefe, por mais que seja um trabalho. Enfim, famílias, amigos, é muito comum você acabar passando por sintomas que estão relacionados a este escudo. Então, o corpo ele faz esse processo, por defesa, não para fazer mal. Então, a queda de cabelo ela vem normalmente numa fase em que você está resolvendo o conflito ali e você começa a ter perda de cabelo, que também pode ter o escudo da desproteção envolvida junto ali também. A derme, eu não vou ser muito técnica aqui, mas a derme e a epiderme, as duas principais camadas da pele, principalmente a epiderme, ela está muito relacionada para o ser humano e para os animais como uma camada associada aos contatos humanos. E a derme é uma camada que está relacionado com as sensações de ataque da nossa vida, tudo aquilo que nós sofremos ataque, todas as vezes que a gente se sente agredido verbalmente, fisicamente. Então, a pessoa ela pode ter, por exemplo, espinha, é uma coisa, né, muito comum que a gente observa, que é um conflito duplo, que tem o escudo da perda envolvido ali, porque pega epiderme, e também tem a camada mais profunda, que é a derme, que então tem o conflito do ataque. Que mais, Thaís, que você observa em relação aos próprios pacientes, em relação a esse tipo de conflito? Sim, você falou da pessoa que sente muito frio, né? Até trouxe um caso exatamente disso. Não sei se tem alguém aí que sente muito frio, sabe? Que é, tipo, muito friorento mesmo. Se tiver, coloca aí nos comentários pra gente saber. Mas eu atendo e é muito recorrente, né, na minha rotina de atendimentos. Teve um caso em específico que na primeira sessão esse paciente me falou que ele sentia muito frio, assim, de não conseguir ficar em um ambiente com ar-condicionado, que ele ficava roxo, que ele passava muito mal. E aí a gente fez a sessão, né, ó, a Miriam sente muito frio. Então, a gente fez a sessão e era um paciente que tinha passado por muitas perdas na vida. Então, ele perdeu a mãe, ele perdeu o pai, perdeu avós, né? Então, ele tinha o escudo da perda ativo, porque o frio, gente, ele está associado ao quê? Né? A morte, a perda, a separação. Então, o conflito de separação é algo muito estressante para o ser humano, porque o ser humano ele é social, ele precisa de contato, né? Ele precisa de conexões. Então, esse paciente, depois da primeira sessão, eu fui checar com ele como que estava esse ponto. E aí ele não lembrava mais que ele sentia frio, né? Ele simplesmente retornou ao normal, porque a gente resolveu esses conflitos de perda que ele tinha, a gente desativou o estudo da perda. E esse foi um caso muito interessante, né? Você falou do caso frio, o que mais? Eu acho que a questão o grande ponto que pega o paciente não ter a noção, e é algo óbvio que ele não tem a consciência de que o fato de ele estar vivenciando essa separação ou já ter vivenciado essa separação é o ponto que ele precisa trabalhar, e obviamente nas memórias celulares. Quando ele começa a tomar consciência de que, meu Deus, é isso, que é por isso que eu estou, faz sentido para o paciente, e este sentido, junto com as memórias celulares, gera a eliminação do sintoma. O paciente é onde começa a melhorar, porque ele, mesmo que o cérebro, mesmo que o paciente não acredite ser verdade, ele não sabe, isso é besteira, mas o corpo, quando ele identifica que aquilo tem uma razão, ou seja, quando ele encontra o motivo real, ele libera. Então, isso é um ponto que a gente observa. Não sei se você já pegou pacientes descrentes em relação a isso. Sim. E aí o paciente começa a melhorar, e aí ele, mas realmente deve ter alguma coisa aqui. Uhum. E o que eu mais gosto na Seven Healings também é que nem o paciente, nem a gente, né, nem nós terapeutas, a gente não precisa racionalizar,
né? A gente não precisa ficar tentando buscar o que tem ali por trás, porque o corpo do paciente que vai mostrar isso em sessão através da memória celular, que é a própria técnica, né? E o paciente não precisa se recordar, ele não precisa saber, né? Pelo contrário, não precisa, às vezes a gente não precisa nem passar a informação que ele vai melhorar da mesma forma, porque a gente está atuando ali na causa, na memória celular, na informação do corpo. Então, isso é maravilhoso. Então, a pessoa ela não precisa acreditar para funcionar, ela só precisa querer, né? Precisa estar aberta ao processo. Então, é isso que eu amo na Seven Healings. E a Thaís, ela foi uma pessoa que... Thaís, você não tinha pretensão nenhuma de ser terapeuta Seven Healings, né? Quando você fez a Não formação, por tinha. exemplo, né? Você fez de curiosidade no começo? Sim, exatamente. Eu queria saber, Sim. eu fiquei muito curiosa. Eu falei, gente, não, preciso entender. Sim. E, gente, vou pedir para você contar um pouquinho. Eu sei que seus pacientes estão assistindo, mas conta um pouquinho a jornada da questão também de como foi essa ingressão na formação, do que você como paciente sentiu lá dentro e o que, porque, gente, hoje eu conheço a Thaís, né, da época que ela foi minha paciente, e a Thaís não é a mesma Thaís, ela é uma outra Thaís hoje, versão 2 milhões melhorada em todos os aspectos, né? Todos nós passamos por essa jornada de crescimento, e a Thaís foi uma pessoa que evoluiu muito em todos os aspectos. Na verdade, isso já estava dentro dela, mas estava oculto. E ela, né, floresceu num nível que é o que ela já tem, o poder dela, o talento dela. Então, eu queria que você contasse um pouquinho também essa jornada de autoconhecimento, do que foi interessante para você, o que você mais gostou dentro da formação, por exemplo, que despertou a sua vontade de fazer e seguir, de fato, a carreira. Sim. Depois que eu passei com você, né, Roberta, em sessão, então foi como eu falei, eu fiquei muito maravilhada. Eu falei, gente, como assim, né? Eu sofrendo 8 anos, alguma coisa tá errada, né? Alguma coisa eu precisava entender e expandir o meu olhar. E quando eu senti os resultados em mim, como eu falei, eu fiquei muito curiosa, né? E aí eu quis entender o que tinha do outro lado. Então eu ingressei na formação, inicialmente eu não tinha pretensão de atuar profissionalmente com a técnica, eu queria ter acesso, né, a essa ferramenta poderosa de autocura, que é a Seven Healings, mas eu não pensava em atuar profissionalmente. Então, eu passei pelo tratamento, né, Seven Healings, e eu me curei de todos aqueles processos físicos e emocionais. E aí eu entrei na formação, e o primeiro passo que a gente tem é começar a trabalhar a mente, né? Então, esse foi a minha primeira grande transformação, né, depois do meu processo de cura. Então, aí eu comecei a curar a minha mente. E a partir do momento em que eu curei a minha mente, né, quebrei crenças, enfim, o meu corpo ele foi acompanhando e eu fui tendo outros processos de cura, né? Então, quando a gente tem uma mente forte, uma mente saudável, o corpo acompanha. Então, foi muito isso que aconteceu comigo. E aí a gente foi tendo o processo das aulas, né? Eu fui entendendo o sentido biológico de cada doença. Por que as doenças acontecem no corpo? Né? Então, cada sintoma ali, tudo, gente, tudo na natureza, né? A natureza, ela não é doente. As doenças, elas não vêm para atacar a gente. Tudo tem um sentido, tudo tem uma ordem, tudo tem um porquê. Então, esse processo de autoconhecimento na Seven Healings foi o que me encantou. Eu me apaixonei completamente. Eu consegui compreender exatamente como o meu corpo funciona, né? Que nada acontece por acaso, consegui entender tudo que tinha por trás dos meus sintomas. E quando a gente tem essa consciência, né, do que está por trás dos sintomas, o corpo ele entra em um ciclo automático de autocura. Então a gente consegue sair muito mais fácil, né? Só com a informação, muitas vezes, só com o conhecimento. Então todo esse processo de transformação da mente foi também transformando o meu corpo. E aí quando a gente entrou em processo de treinamento com a técnica, comecei a treinar, e aí a hora que eu senti a transformação que eu podia gerar na vida do outro, aí eu me apaixonei completamente. Então eu falo que a Seven Healings, para mim, assim, ela representa a liberdade em todos os aspectos, né? Tanto de saúde quanto profissional. Hoje eu trabalho assim com o que eu amo, eu sou completamente apaixonada pela Seven Healings. Liberdade financeira, liberdade geográfica, e não só para mim, como também para os meus pacientes, porque eu ajudo eles também a conquistarem a liberdade deles, né? Então, eu sou completamente apaixonada pela Seven Healings, e depois que eu comecei, nossa, aí eu nunca mais parei mesmo. Uhum.
E você percebeu, agora uma pergunta mesmo que, né, eu também quero saber, porque eu não sei a resposta. Você percebeu que quando você fez a liberação, como paciente agora, voltando um pouquinho, você sentiu também o seu emocional mudando, por mais que você tinha alterações físicas, você percebeu mudança emocional naquela época? Nossa, com certeza. Eu era uma pessoa totalmente explosiva, irritada. Eu brigava, discutia com todo mundo, né? Eu não conseguia me controlar, não tinha controle emocional. E tudo isso, eu tinha crise de ansiedade, eu tinha medo de doenças, eu travava às vezes. Como eu falei, eu estava entrando em um processo, em um quadro depressivo, então toda essa parte emocional também foi totalmente trabalhada. E foi depois do processo da Seven Healings que as coisas começaram a fluir na minha vida, porque até então eu tinha uma vida ali estagnada, né, profissionalmente, financeiramente. Eu não entendia por que as coisas não davam certo para mim, né? E aí, com a Seven Healings, eu desbloqueei tudo isso. E é muito o que acontece com a Seven Healings. A gente vê com os nossos pacientes também, né? A gente faz a liberação, às vezes para um sintoma, né? Um sintoma de pele, por exemplo, ou qualquer outro sintoma, e o paciente deslancha em várias áreas da vida, né? Porque a gente realmente libera o corpo desses bloqueios, dessas travas. Então, foi esse processo. E fale um pouquinho, tem algumas perguntas que vocês estão fazendo, eu já vou abrir também aqui o Instagram, a gente já vai responder algumas dúvidas, tá? Que vocês podem colocar perguntas aí, a gente já vai responder. Eu queria saber um pouquinho, Thaís, do seu processo agora, chegamos agora, dia 9 de maio de 2023, quem é a Thaís hoje no aspecto profissional? O que você percebe de mudar? Obviamente eu sei, né, um pouquinho da sua jornada, mas como que você está hoje, no sentido, você falou da liberdade geográfica, da liberdade financeira, todos os processos de quebra de crença. Conta um pouquinho, né, quem é a Thaís hoje, comparado à Thaís do passado. E quanto tempo você teve nessa evolução também? Seria bacana o pessoal ter noção. Sim. Então, a Thaís do passado, ela trabalhava com algo que ela não gostava, né? Ela era totalmente travada profissionalmente. Eu não sabia, na verdade, uma das minhas maiores dores era não saber exatamente qual rumo que eu iria seguir, né? Eu não me encontrava profissionalmente, eu não tinha um propósito, né? Não sei se alguém sente isso, mas é muito ruim, é muito angustiante sentir isso. E eu já tinha lá mais de 20 anos, né? 20 e tantos anos, e eu não tinha ainda descoberto o meu propósito de vida. E com a Seven Healings eu consegui descobrir isso, sabe? Então, hoje eu sou uma pessoa que eu trabalho feliz, né? Eu amo o que eu faço, né? Eu falo que eu não trabalho, eu sou completamente apaixonada. Então, eu realizei todos os meus sonhos, né, com a Seven Healings, eu me transformei totalmente, assim, fui na área pessoal, fui na área profissional, fui na área financeira, então foi um combo ali. Tudo isso aconteceu, essas mudanças todas, em o quê? 6 meses? Em um ano eu já era totalmente diferente, sabe? Hoje eu me vejo atendendo pacientes pelo mundo todo e eu jamais imaginei que eu iria chegar, sabe? Em tão pouco tempo onde eu cheguei, né? E assim, eu sou completamente feliz e realizada na minha profissão e basicamente é isso, assim, a minha transformação foi realmente uma transformação completa. E eu amo o que eu faço, eu amo a Seven Healings, sou suspeita para falar. Uhum. O que você poderia falar, por exemplo, tem uma pergunta tem um comentário da Nayara aqui, não tenho força para nada. O que você falaria para Nayara, talvez, se fosse a Thaís do passado, por exemplo? O que você poderia trazer para ela sobre a questão? Sim. Eu sempre ouvi muito o meu coração, sabe? A minha intuição. Então, no fundo, mesmo quando a gente está com aquela maior dor, se a gente parar e a gente souber ouvir o nosso médico interno, o nosso coração, a nossa intuição, a gente vai saber o que fazer. A gente vai buscar ajuda, né? Então, eu sempre fui uma pessoa que eu não sofria sozinha, apesar de todos os processos que eu tinha, eu sempre busquei ajuda. Então, se você estiver se sentindo sem força, se estiver se sentindo com qualquer dor, busca compartilhar essa sua angústia, não sofra sozinha. E ouça o seu coração, sabe? Foi muito isso que eu fiz também. Né? No fundo, eu sabia que eu tinha que mudar o meu olhar, que no meu caso, eu precisava cuidar mais das minhas emoções, que eu não dava muita atenção para elas. Então, no fundo, ouça o seu médico interno, ouça o seu coração,
e busque a ajuda certa, porque esse eu acho que é o caminho. Uhum. Eu estava 5 minutinhos antes de entrar na live, eu estava conversando com a minha irmã no telefone, falando com ela, e, né, e aí eu estava falando com ela de uma pesquisa que foi feita, agora eu não vou lembrar qual revista, mas se eu não me engano foi na Forbes, que estava trazendo a reportagem do seguinte: as pessoas, elas são demitidas do trabalho, elas são contratadas pela capacidade técnica, mas elas são demitidas pelo emocional, pelo comportamental, pelos problemas de vida. Então, esse é um dos pontos que a Seven Healing destrava, né, que dentro da formação com os pacientes destrava, e é um dos pontos que as pessoas não olham. Por que eu estou trazendo esse comentário? Porque a Nayara, que colocou, talvez aqui, não sei se foi a Nayara, que não tem força para nada. O ponto, Nayara, e todos vocês que talvez estejam se sentindo assim, o ponto que aonde você está agora é um ponto A, que você vai precisar de ferramentas e destravar o que você talvez tenha com você que está levando para esse resultado, para essa sensação de desânimo, mas na nossa vida, o crescimento pessoal e o crescimento profissional tem relação com como você, de alguma forma, lida com a sua vida, como você gerencia suas emoções. E tanto na formação quanto na sessão, por exemplo, é uma das coisas que a gente precisa olhar. Porque por que será que, então, tantas pessoas são demitidas pelo comportamental? A gente estava até falando que uma pessoa que está uma funcionária dela deixou de ir lá no trabalho por um problema pessoal. Então, assim, quantos e quantos situações, mesmo terapeutas aqui, temos muito terapeutas profissionais da saúde, estão deixando essa questão dos conflitos de relacionamentos, conflitos pessoais, emocionais, abalarem o seu crescimento, abalarem a sua saúde. E isso é algo que precisa olhar, não tem muito saída. A Thaís teve que olhar para as dores dela, do mesmo jeito que eu tive que olhar para as minhas dores. Não adianta a gente fazer a melhor formação, né? Vamos supor, você tem a melhor formação, se você não olhar para as dores que você tem e encará-las, encarar de fato quais são os seus pontos. E um dos pontos que a gente observa, que eu estava vendo, é que relacionamento é algo que impacta muito o ser humano. Os conflitos de relacionamento, preocupações com família, conflitos com família, preocupações com filhos. E é importante você estar centrada, porque se você não cuida de si, se você não olha para si, como que você vai conseguir ajudar o outro se você não tem para si? Como que você vai ajudar o seu marido se você não tem para si, ou o seu filho se você não tem para si? Então, esse equilíbrio da vida e essa informação, ela é muito importante para você conseguir fazer essa manutenção, que é o que a Thaís, hoje, sem dúvida, ela é uma profissional excelente, porque ela soube fazer um gerenciamento das emoções dela. Hoje ela se respeita, ela sabe o seu ritmo, ela sabe que tem que descansar, não é, Thaís? Com certeza. E isso é algo que, se você está vivenciando uma realidade hoje, a Thaís está aqui para provar, para trazer a prova viva, e não só a Thaís, poderia chamar outros profissionais para mostrar que a sua realidade hoje pode ser uma outra realidade amanhã. Se você está sofrendo com problemas de pele como pacientes, que eu sei que tem pessoas, pacientes assistindo, como profissionais da saúde também, que estão numa realidade hoje de muitos conflitos de escassez, desvalorização, achar que não vai dar certo na vida, para algo que seja uma outra realidade que hoje talvez você não esteja vendo. E você não olhar, ou pelo menos não projetar esta realidade futura, ou seja, o seu bem-estar, uma evolução do que você está tendo hoje, porque hoje é só uma situação, um estado relacionado ao que você colheu do passado. Então, sua realidade hoje é uma colheita do que você fez no passado. Olha só. E você plantando novas sementes, você vai colher coisas diferentes no seu futuro. Então, nada é permanente.
Nada é constante. Nenhum problema de pele é fadado a não ter cura. Nenhuma doença é fadada a não ser curada. Você tem uma frase que eu gosto muito, do que você fala do diagnóstico. Como que é a frase, Thaís? Nada é para sempre nessa vida, o seu diagnóstico também não, né? Você não é o seu diagnóstico e por aí vai. Sim. E a mesma coisa, profissionais medíocres, que eu falo medíocres de medianos, tá, gente? Profissionais medianos não é para sempre. Eu já fui uma profissional mediana. Quando eu acreditava que eu era uma profissional mediana, quando eu não acreditava em mim, quando eu me desvalorizava, quando eu não comemorava os meus resultados, quando eu me comparava com as outras pessoas. E a gente está falando de algo que provavelmente alguma dessas coisas que eu falei, talvez você já faz, você já fez, ou você continua fazendo. Então, o caminho, agora falando do escudo da perda, tá, Thaís? Uma pessoa perguntou aqui como desbloquear o escudo da perda? Teve uma pergunta aqui. Como desbloquear o escudo da perda? Uhum. A Seven Healings, por exemplo, é uma opção, né? Então, você realmente tem que ir na causa, no que está gerando esse seu conflito, né? Então, uma pessoa que tem, por exemplo, o escudo da perda ativo, ela não, gente, não se isole, sabe? Porque se você se isolar, só vai aumentando a massa do conflito que a gente chama. Então, procurar fazer conexões, sabe? Procure pessoas de confiança e um tratamento que atue na causa, né? Que vai desativar esse escudo, que é o que a Seven Healings faz. Então, lembrando que a pele, ali, a alergia de pele, é só um sintoma e sempre vai ter uma causa por trás. Então, é muito importante trabalhar a causa biológica, a causa real dessa dor, para você conseguir desativar esse registro no corpo, né? Então, estimular o seu processo de autocura e você se curar, tá? Uhum. Tem uma frase aqui. Olha só que bacana, Josi. Thaís, vê resultado na sessão que fiz vi resultado na sessão que fiz com você em um post seu no Instagram. Vi sua cura, crescimento pessoal, profissional, contribuiu para entrar na turma 12. Ai, que linda, Josi. Fico Linda. feliz. Inclusive, gente, a gente está com a turma 12 aberta. A gente fecha amanhã, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho mais. Vamos só finalizar aqui a nossa conversa com a Thaís. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre as inscrições, que hoje tem um presente extra para quem se inscrever até hoje, tá? Depois eu falo aqui. O que eu quero trazer aqui para o pessoal, Thaís? Principalmente agora sobre o escudo da perda, sobre a questão dos relacionamentos, a gente falou dos sintomas que estão relacionados ao escudo da perda, principalmente associado a problemas de pele, né? Então, só para deixar claro para o pessoal que que não tem ideia, conflitos de relacionamento podem gerar conflitos de pele. Conflitos de separação e desproteção pode gerar conflitos de problemas de pele. Quais são os outros conflitos agora que eu quero trazer, que não seja só de pele, relacionado ao escudo da perda, que poderia ter relação com um sentimento de isolamento, da separação que você comentou. Por exemplo, vamos colocar uma separação de marido e mulher. Que tipo de conflitos, ou uma muito comum, uma relação abusiva em todos os aspectos, violência doméstica, por exemplo, o que poderia trazer de sintomas para esse paciente associado ao escudo da perda? Sim, por exemplo, a própria retenção de líquido, pessoas que começam a engordar muito, por exemplo, e não conseguem emagrecer, tem relação, por exemplo, pode ter relação com relacionamentos abusivos também. Já tratei vários casos, tem até um caso aqui, foi bom você entrar, Roberta, posso compartilhar? Claro. Um caso de uma paciente minha. Ela passou por um relacionamento abusivo, né? E foram vários anos sofrendo. E aí ela começou a engordar, reter muito líquido, começou com compulsão alimentar, várias alergias, tanto alergias alimentares, quanto alergias de pele, quanto alergias respiratórias, depois desse evento,
né, depois desse relacionamento. Em sessão, a gente conseguiu identificar isso, né? A gente identificou exatamente essa situação que ela viveu, esse relacionamento abusivo, e ela sofria com crise de ansiedade, eram vários sintomas, gente. E foi exatamente esse caso, esse relacionamento abusivo que ela vivenciou, que desencadeou tudo isso. Então, a gente fez, depois de 2 sessões, ela passou pelo tratamento completo de 4 sessões, mas depois de 2 sessões, essa paciente ela já tinha emagrecido mais de 16 quilos só com as sessões. Ela emagreceu mais de 16 quilos. As alergias que ela tinha, ela simplesmente Em cessou. quanto tempo ela emagreceu 16 quilos? Foi, olha, Roberta, 2 meses, 2 meses no máximo. Uhum. E aqui, gente, traz uma... Por isso que eu te perguntei, porque aí a gente acha que engordar é só alimentação. Gente, não é. Existe um porquê a pessoa tem compulsão alimentar, existe um porquê a pessoa estar inchada, e tudo isso é uma defesa. E olha só, em 2 meses, nem o melhor regime da vida que ela fizesse, ela iria emagrecer 16 quilos. Nem ela acreditou, ela falou, Thaís, e eu não fiz nada, né? Aquela questão, eu não fiz nada. E ela, Sim. assim, se transformou. Foi um caso muito lindo que eu tratei essa pessoa. Vocês E estão ela, e gostando? ela perdeu, gente, 2 números de sapato. Ela reduziu de tanto que ela era inchada. Uhum. Então Essa é tem uma muito. informação muito importante, muito valiosa. Muito. Sim, As pessoas, elas não têm consciência disso. sim. Então ficar maior na natureza é uma vantagem. Então, nesse caso, os quilos, né, que ela tinha, esses quilos a mais, estavam ali para proteger, por defesa, né, de tudo isso que ela passou. Então, retenção de líquido, né, responde a essas situações de abandono, de rejeição também, pessoa que se sente desamparada, desprotegida. Uhum. O que mais que a gente tem? O próprio conflito mesmo de quando a pessoa perde muitas coisas na vida, né? A perda financeira também, ela pode gerar um conflito de perda, que pode também gerar essa questão do inchaço por um conflito associado à sobrevivência, junto com a perda, porque é um conflito misto. Conflito de nojo, né, de asco também pode gerar essa a hipoglicemia, né, que faz a pessoa comer muito e aí ela começa a engordar também. Sim. A própria ansiedade, né, a própria crise de ansiedade, crise de pânico está muito relacionada também ao estudo da perda, né? Então, situações Sim. de agressão, abusos também é muito comum, perda financeira. Traumas. O que a gente vê falando, você está falando da questão da crise de ansiedade, claro que não tem as suas exceções, mas é muito, muito comum crise de ansiedade ter relações com relações traumáticas, em todos os aspectos. É muito, muito comum. E, gente, vocês estão gostando? Se sim, deem likes aí, tá? Para que esse vídeo divulgue para mais pessoas. Vocês estão vendo a importância de a gente entender a raiz emocional por trás do sintoma? O quanto é valioso e o quanto hoje nós estamos tão desconectados com isso, o quanto as pessoas não têm noção, e nem os próprios profissionais têm a noção de que dá para a gente chegar na raiz do sintoma, porque hoje a informação que os profissionais têm é sempre tratando com químicos, sempre olhando para fora. Ah, se é problema emocional, vai para o psiquiatra, e o psiquiatra vai lá e dá remédio, aí mais efeito colateral de medicamento. Então, é uma realidade muito, muito absurda, se a gente parar para pensar, das pessoas estarem tão desconectadas e tão perdidas com elas. Então, quando você entende esse processo e o profissional ele vai guiar você para isso, e você vai conseguir olhar para si de uma outra forma. Então, por isso que, né, Thaís, acho que você acabou fazendo a formação e sendo o ponto para você. Mas olha só que tem uma mensagem aqui Eu vi também. Vivenciei a psoríase por 30 anos e com essa jornada dessa semana tive a liberação de muitos escudos, foi muito bom. Tenho a sensação que a minha psoríase foi embora. Que linda! Amando, o nosso corpo está sempre defendendo. Exatamente, o corpo está sempre protegendo. Thaís, eu vou pedir, já que você está aqui, como a gente está com as últimas inscrições da formação, a gente vai encerrar amanhã,
eu vou pedir para você falar um pouquinho da sua experiência agora como aluna, se você puder, tá? Trazer um pouquinho para o pessoal que não sabe o que vai ser, como que é, o que tem lá dentro, né? E colocar um pouquinho como foi a sua experiência, porque você entrou, né, como aluna. Hoje você cresceu muito e por este seu mérito você acabou se tornando uma das mentoras dentro da formação Seven Healings também, e desde o ano passado, né? Acho que foi. Foi. Nossa, Roberto, o tempo tá passando tão rápido. Pois é. Então, a Thaís Sim. também, ela é professora da formação, mas ela foi aluna, assim como qualquer um de vocês, passando na formação. Então, eu queria que a Thaís trouxesse um pouquinho a visão de aluna, né, dos pontos ali da formação que foram importantes para você, já que a gente vai encerrar as inscrições amanhã, e a sua visão como aluna, né, ela é muito valiosa também. Uhum. Gente, sou suspeita para falar, né? Porque, assim, a formação Seven Healings é uma formação completa, tá? Então, eu, por exemplo, eu comecei do zero, né? Eu não tinha nenhum conhecimento na área, e hoje eu estou atuando, né, nessa área da saúde. Então, a gente trabalha dentro da formação o ser humano, né, você por completo. Então, a gente começa com a mentalidade, e aí depois, transformando a mente, quebrando crenças, a gente vai para a parte também dos sintomas, a gente entende os escudos, como que as doenças acontecem, né? A gente vai entender ali um mapa com todos os sintomas. E eu lembro que nessa parte, né, que é o módulo 5, só da gente assistir às aulas, só da gente receber as informações ali, que são informações de ouro, a gente já entra num processo de autocura, né? Então, depois a gente também começa a praticar um dos pontos que eu mais amo assim na formação Seven Healings é que é um conteúdo riquíssimo. É um conteúdo que eu fiz 5 anos de faculdade de Unicamp e eu não aprendi tudo o que eu aprendi nessa formação. Então, a forma que a Roberta ela organiza conteúdos extremamente profundos, ela consegue colocar isso e trazer isso para a gente de uma forma muito didática, de muito fácil compreensão. Então, a gente tem ali um curso totalmente completo. Então, além do físico, além do mental, do emocional, a gente vai trabalhar todas essas partes, né? Tudo isso dentro do curso, com uma didática incrível. Então, tem um suporte também maravilhoso. Na minha época, eu amava, né, as mentorias. Então, sempre tem uns encontros em que os mentores lá, agora eu também puxo vocês. Então, a gente realmente pega na mão, sabe? Tem um acompanhamento, tem uma interação, tem um grupo do Telegram, onde todo mundo se ajuda. Então, eu sou suspeita para falar, sabe? Mas a formação, ela é muito completa, gente. Ela realmente pega você na mão e é um conteúdo, assim, extremamente rico. Eu juro para vocês, gente, o que eu aprendi lá dentro, eu não aprendi em 5 anos de Unicamp. Eu não aprendi. Então, assim, depois que você tem acesso a esse conteúdo, não tem como voltar a ser o que você era antes. E fora a parte profissional, né? Que a gente aprende tudo da parte profissional. Então, se a gente fosse falar aí quantos cursos que tem no mínimo 5. No mínimo 5 em um. Então, é muito, assim, é muito maravilhoso. E cada módulo é muito bem pensado, muito bem construído. E um módulo vai encaixando no outro até todas as pecinhas se completarem do quebra-cabeça. E é maravilhoso, assim, eu amo. O pessoal tá perguntando depois qual o Insta, Vivi? Vivi, oh meu Deus, Thaís. A Vivi está perguntando para a Thaís. Sim, Depois pode tá. falar. Dá para pôr aqui? Não sei se dá para escrever. Eu acho que dá sim. Quer que eu escreva? Não tá aparecendo. Arroba Thaís. Não tá aparecendo para mim. Thaís.silveira, 7H de Seven Healings. Foi. Então, gente, só façam, sabe? Se vocês estiverem em dúvida, claro, você tem que querer, você tem que estar disposto, né? Você tem que sentir se é para você e vai com tudo, porque, gente, é maravilhoso. Eu amo. Sim. E, gente, você sabe que eu vou fazer um super presentinho pro pessoal. Eu não tenho esse presente, acho que nem você tem ainda. Na formação, a gente vai disponibilizar para os alunos que fizerem hoje. A gente está com as inscrições. Tem 2 presentes extras para quem. A gente faz isso para incentivar vocês a entrarem mesmo.
e vocês vão receber a imersão Master Value, que é válido até 8 horas da manhã amanhã. Então, quem fizer vai receber a imersão Master Value, que é como você precificar sua sessão, por exemplo, que é uma das coisas que a Thaís está falando, que tem essa parte também. E vocês vão receber os comandos cerebrais que não são inclusos, e a gente vai incluir, que não eram inclusos, a gente vai incluir nessa turma. E também isso é inédito, a minha ficha de avaliação digital, exatamente a ficha que eu uso, digital no meu Excel, eu vou disponibilizar para os alunos que se inscreverem também hoje. E todos os alunos que se inscreveram até hoje, eu vou disponibilizar essa ficha. Eu não sei nem, acho que nem você tem, né, Thaís, a ficha? Não ainda. Vai receber também. E, gente, isso é uma forma de facilitar, porque o profissional, o foco dele é atender, é gerar resultado. E ele não pensa, por exemplo, sobre esses pontos que é importante, porque o profissional também precisa. Por que os profissionais da Seven Healing são de qualidade? Porque eles têm uma estrutura, eles têm um conhecimento, como a Thaís está falando, de administrativo também, que a gente vai trazer com força nessa turma. Todo um processo que faz o terapeuta, o profissional se sentir bem, se sentir que... Porque, assim, isso também é outra coisa que eu estava falando antes da nossa live aqui. Não adianta você querer realizar sua missão, como a Thaís tem um super coração bom. Mas imagina a Thaís realizando a sua missão e pagando para fazer isso, tirando do bolso dela, ou não se sentindo bem, não podendo ter a liberdade financeira que ela hoje tem. É muito importante, primeiro, saciar a si, para depois você conseguir ajudar as outras pessoas. É igual colocar a máscara. Você precisa colocar a máscara em si primeiro, para depois você colocar a máscara, por exemplo, no seu filho. Se você não tem para você, como que você vai dar o oxigênio para o seu filho ali? Então, é muito isso que é a formação. Mas a formação, ela é assim porque eu vivenciei também essas dificuldades. Então, não faria sentido eu fazer uma formação que não tenha isso, que não tenha esses pontos que foram os meus pontos de dificuldade. E por isso que a gente entrega tanto e sempre está cada vez mais trazendo atualizações e todos vocês recebendo. A gente tem, alguém perguntou aí, 1 ano, tá, de acesso, então é 1 ano que a gente tem aí. Tem as mentorias que vocês vão fazer comigo, com a Thaís também, então você vai ter a Thaís lá dentro, para vocês aproveitarem. Todos os profissionais que estão comigo ali são escolhidos, como você viu, a Thaís cresceu, e obviamente ela cresceu, e eu falei, Thaís, vem comigo para ser professora. Todas as pessoas que estão ali dentro são pessoas que cresceram com a mão na massa, que são exemplos, que não é só na teoria, não são professores da teoria, são professores da prática. E eu prezo muito por isso, né, pela meritocracia. Então, a Thaís está lá dentro pela meritocracia, pelo sucesso dela, pela dedicação dela. E ela está só no começo ainda, porque ela tem muito ainda, ela é gigante para crescer 1000 coisas aí que vai ter as novidades aí. Olha aí a Jussara, já estou fazendo o curso Turma 12, módulo 1, estou adorando. Isso que a gente vai ter a nossa aula inaugural agora, dia 13. E é isso, gente. Não correm aí, como a Thaís falou. Thaís, para a gente encerrar um pouquinho, encerrar a questão dos escudos, e eu queria que você... eu gosto de fazer essa pergunta, acho que eu já fiz em alguma outra live, mas você, né, me traz. Qual foi a sua virada de chave que fez você falar, meu Deus, isso fez a diferença para mim? Qual foi o aprendizado, ou qual foi o que você falaria para a Thaís lá atrás? Nossa, que pergunta profunda. Porque foram muitas chaves, né? Mas você pode trazer as chaves que foi, porque eu acho que não tem só uma, né? É por isso que o ponto. A maior chave, assim, eu falo que a primeira chave foi o meu processo de autocura, né? Então, o que eu falaria para a Thaís doente de lá de trás é:
tudo isso que está acontecendo tem um motivo, porque eu não entendia, né? Para mim, aquilo eu buscava as respostas e eu não conseguia entender, né? Porque comigo eu não conseguia compreender. Então, essa foi a grande virada, a primeira virada de chave para mim, né? Você não está doente por acaso. Existe uma causa, existe um sentido. Então, compreender todo esse significado, esse processo de autoconhecimento, é uma das coisas que eu mais amo nas Seven Healings, né? Então, foi essa a primeira grande virada de chave. E a segunda, assim, o que eu diria para a Thaís de lá de trás, talvez, que estivesse ingressando na formação, naquele início ali, vai ser livre, sabe? Porque tem um mundo te esperando e é isso que eu sinto que eu conquistei. A minha liberdade mesmo. Eu virei uma pessoa, nem sei explicar, gente, mas eu falaria, vai que o mundo é seu, vai em busca da sua liberdade e continua ouvindo o seu coração, a sua intuição, porque tá só no começo. Uhum. E sobre as... Pode falar. Não, é isso. É mais isso, assim. E o tanto que eu posso, né? A segunda grande virada de chave foi quando eu comecei a sentir realmente a transformação nos pacientes, né? Nas pessoas em que eu aplicava a técnica. Então, ajudar os pacientes com essa liberdade deles também, né? É o que mais me motiva. Então, eu quero trazer, né? Ajudar nesse processo de conscientização e ajudar também os meus pacientes a serem livres. Né? Isso é o que me move. Sim. Eu acho que a Thaís trouxe exatamente o ponto que é você ouvir o seu coração, a sua intuição, e foi o que ela fez, e o que ela continua fazendo. Isso é uma coisa que eu percebi, Thaís, que quanto mais a gente cresce, porque a gente também faz sessões na gente, né, também, quanto mais a gente se desenvolve, mais a gente fica conectado com o nosso coração, mais rápido a gente volta nas nossas dificuldades, porque não é que eu e a Thaís nós não temos as nossas dificuldades, obviamente que a gente também tem os desafios de vida como qualquer pessoa. O ponto é que a gente tem ferramentas agora para lidar com essas dificuldades que a gente talvez não tinha antes. E esse também é um outro ponto, é te dar essas ferramentas para você ser autônoma emocionalmente, que é o grande ponto. Uhum. A Fernanda colocou aqui, sua maior dor é seu maior presente. E Fernanda, de todos nós, este é o ponto. Todos nós temos uma história, todos nós temos um poder. E é exatamente isso que a gente faz lá dentro, é você resgatar esse poder. A gente tem, agora eu não me lembro, tá? Isso é no módulo 1, no módulo 2, em que a gente traz o resgate da sua história. Eu acho que é no 2, tem quase no 2, certeza. né? Uhum. Que a gente traz você olhar para a sua história e você, de alguma forma, olhar de uma outra forma, de você contar a sua história de um outro jeito. E não tem outra forma de você voltar a se conectar consigo, a voltar a se amar. Porque se você não tá bem, você não vai ser sua amiga. Você provavelmente vai ser uma pessoa que te critica, que tá bem, que tá mal com você, que te culpa, que te desvaloriza. Ah, tudo é comigo, no vitimismo. Então, quando você olha para sua história e você vê que você é a força da sua história e você, na verdade, está contando a sua história hoje de uma forma que talvez, se fosse uma pessoa que estivesse amando, contaria de uma outra forma, só o fato de você mudar a sua história, você muda a sua realidade. E isso é muito poderoso. Então, o chamado está feito, né? Nós vamos encerrar amanhã. E, Thaís, muitíssimo obrigada mais uma vez pela sua participação aqui. Eu sei que você tem a agenda bem corrida e quero agradecer imensamente mais uma vez toda a sua dedicação, todo o seu exemplo. Eu sei que você inspira muitos alunos. Então, obrigada por você estar compartilhando um pouquinho aí da sua sabedoria, da sua história e do seu tempo com a gente. Eu que agradeço, Roberta. Muito feliz de estar aqui com vocês. Amei, viu? Obrigada. E, gente, posso compartilhar uma última coisinha, Roberta? Claro. Gente, não tem presente maior do que vocês que entrarem na formação, que entraram, vocês vão ver a autoaplicação. A técnica é autoaplicável, gente. Então, hoje,
Eu tenho uma dor, se eu acordo com o pescoço ruim, com o pescoço travado, eu vou lá, eu pego, eu faço a minha autoaplicação e a dor passa, na maior parte das vezes, instantaneamente. Então, gente, vocês não têm noção do poder que é essa técnica. Então, vocês não vão se arrepender. Depois a gente vai conversar lá na formação, vocês vão me contar o que vocês acharam. Engraçado, você está falando de autoaplicação, adivinha o que eu fiz hoje? Adivinha o que eu fiz hoje? Eu tava com dor de cabeça. E aí eu falei, não vou tomar remédio, óbvio, eu vou fazer. E peguei o mapa, fiz em mim, um pouquinho antes de vir aqui, porque eu tinha dormido um pouco. Sim. Nossa, foi incrível. E é isso, gente. Todos vocês que tomarem a decisão, sejam todos muito bem-vindos, tá? Principalmente, né, os que já tomaram decisão aí, que a gente já tá juntos. Mas se você tá aí em cima do muro, né, depois, se você quiser também entrar em contato com a nossa equipe, nós vamos encerrar, nós tivemos que fechar as inscrições amanhã, nós vamos ter que fechar amanhã. Normalmente a gente fica até sexta-feira, mas a gente vai encerrar antes, porque a gente já praticamente está no limite das vagas. Então, é o momento, tá? É a hora, então, sente o chamado e você vai estar comigo e com a Thaís lá dentro, participando dessa jornada e tendo toda essa experiência linda que vale ouro, que você vai ver lá dentro, tá? Com certeza. Vocês já aplicaram a técnica em paciente com câncer? Já sim, Gisele? É o mesmo processo, tá? O câncer, na verdade, ele é uma alteração de memória celular para compensar um conflito. Então, ele não muda de... Não, o câncer é um sintoma como um outro, podemos dizer assim, tá? E sim, a gente atende também com resultados. E o emocional da pessoa que está com câncer também a gente trata. Tá bom? E é isso, gente. Sejam todos bem-vindos que tomarem a decisão. Nós vamos encerrar aqui. Thaís, obrigada mais uma vez. Obrigada. E nos vemos aí dentro das nossas mentorias, da nossa formação. Um beijão. Obrigada, pessoal. Boa noite, viu? Obrigada, e até. Roberta. Até, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.